Paz seja convosco, seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso Pode Fé TV. Hoje a fé e a música se encontram, se misturam, trazendo ensinamentos. O papo está para lá de especial, vibrante, cheio de ritmo. A gente vai receber aqui em nosso estúdio o pastor Nengo Vieira, que tem levado a mensagem do evangelho num estilo que muita gente nem imagina, o reggae gospel. Pastor Nengo Vieira, seja muito bem-vindo ao Pode Fé TV. E é uma honra estar recebendo o senhor aqui, né, no nosso estúdio. E eu gostaria que o senhor se apresentasse ao público e a sua relação com a música e a sua relação com a fé. Olá, queridos. Nós estamos aqui no estúdio com a Nazaré, no Pode Fé TV, falar um pouco da minha experiência com Deus. Então, eu tenho certeza que os testemunhos edificam muitas vidas e eu espero que Deus possa usar a minha vida como testemunho para que a tua fé, com certeza, seja edificada. Se liga aí, hein? Como foi que o reggae entrou na vida de Nengo Vieira? Olha, Nazaré, em 77, né, eu já era músico, já tinha a experiência musical muito já estabelecida, e eu conheci um compositor, Beto Marques, que ele tinha uma composição própria, e ele percebeu que eu tinha uma habilidade para harmonia, e ele me inseriu no contrabaixo, colocou um contrabaixo na minha mão e fez com que eu acompanhasse ele tocando contrabaixo. Nesse ano de 77, lá em Muritiba, na casa dele, ele me apresentou o disco Rastaman Vibration, do Bob Marley. E assim, a princípio, eu não me identifiquei muito com o reggae do Bob Marley. Eu achei um pouco repetitivo. Mas passaram alguns anos, 2 anos no máximo, eu comecei a perceber a riqueza que estava por trás daquela musicalidade do Bob Marley com a banda The Wailers. E a partir daí eu me tornei um profundo, né, pesquisador da música do Bob Marley. Olha que eu tinha bastante escolas de música, né, e referências como música brasileira, Jacques do Pandeiro, Jacó do Bandolim, Luiz Gonzaga, as referências João Gilberto, as músicas americanas, né, Stevie Wonder, Ray Charles, os grandes ícones como Beatles, Santana, mas no Bob Marley eu encontrei essa linguagem que me identificou bastante, por eu ser do recôncavo, eu sou sarará, que é a mistura do português com o negro, então esse ritmo me acolheu, esse ritmo me absorveu de forma que eu fui de cabeça, mergulhei profundo e assim eu conheci o reggae e o reggae me conheceu. O reggae tem sua origem, Nengo, na Jamaica e no movimento Rastafari. E alguns membros, né, desse movimento, eles passaram a se converter ao cristianismo e começaram a trazer o reggae, né, para o estilo gospel. Como foi também essa separação entre o reggae, né, cantado pelo Bob Marley, e depois você trazendo o reggae para pregar o evangelho através desse gênero musical? Nazaré, eu vejo que o reggae é uma música bíblica, porque a Bíblia diz que um planta e outro rega, e Deus dá o crescimento. Então o reggae já faz parte da palavra de Deus. Bob Marley ele foi o maior representante desse gênero musical, se tornou um astro mundial, uma música do Bob Marley é fora de série, fora da curva. Ele realmente é o rei do reggae. Ninguém fez o que ele fez até hoje. Então ele foi o ícone, foi uma pessoa que me influenciou de forma definitiva. Eu comecei a compor a música que hoje eu faço. Depois que eu me converti, eu fui voltado para esse segmento gospel, que é o segmento cristão da palavra de Deus. E a partir de então, a minha música tem toda a influência, apesar de que hoje, graças a Deus, eu tenho uma identidade, eu desenvolvi um reggae que é chamado reggae do recôncavo, o reggae de cachoeira, pelas nossas nuances dentro da música, dentro da forma de conceber. Por exemplo,
Bob Marley não usa acorde dissonante, né? Bob Marley é tudo acorde simples, mas eu uso esse acorde dissonante, que é uma característica da minha natureza da música. Das margens do Paraguaçu, em plena América do Sul, só remanescente ficará, só remanescente. Então, essa diferença faz com que o nosso trabalho se defina totalmente diferente do de Bob Marley. Bob Marley foi o maior propagador da música reggae, com vários temas, como temas sociais, temas de justiça, tema de amor, né? E eu escolhi o tema da palavra de Deus, e hoje o reggae da gente é um reggae que tem essa linguagem do Evangelho de Cristo Jesus. Muitos o identificam como música gospel, né? Mas eu acho que música é música. O que torna-se gospel é o quê? É as boas novas de Deus, é a palavra, é o Evangelho. Então, o que se torna uma música gospel é a sua mensagem, o seu teor da sua ministração através das melodias. Então, essa é a diferença do reggae do Bob Marley para o reggae de Nego Vieira. Eu tenho muita influência musicalmente pela música do Bob Marley, mas só que a minha fonte de inspiração e de mensagem e de leitura das minhas letras é a palavra de Deus. É uma fonte inesgotável. Falar de Deus, você pode falar de Deus de N maneira. Você pode adorar, você pode louvar, você pode evangelizar, você pode profetizar, você pode fazer tudo com a palavra de Deus. Como diz, tudo posso naquele que me fortalece. Então a palavra é mais do que completa. E quando você vem com a melodia dessa agradável, que é o reggae, meu Deus, o povo fica maravilhado. Só que a gente atravessou coisas desafiadoras para que hoje nós pudéssemos, né, dizer que a nossa música é uma música gospel, reggae, né? Lá há 30, 40 anos atrás, Você teve alguma resistência? se eu tive, eu tenho Ainda muita tem, resistência. porque o reggae tá, você até falou um pouco, né? O reggae está muito ligado a temas sociais, a Sim, temas até políticos, e você trazendo a mensagem do evangelho para esse gênero reggae, para os mais tradicionais, né? Os evangélicos mais tradicionais. O senhor teve resistências e ainda enfrenta resistência. com certeza, Nazaré, porque é um choque que as pessoas que já vieram antes de mim, com todo respeito, desbravaram muitas coisas no seu tempo, na sua época. Hoje a gente desbrava outra realidade. Hoje a gente tem acesso até a eventos seculares. A gente levar a presença de Deus é uma ousadia muito grande, é um desafio enorme, porque você chega num altar onde o inferno é adorado, onde os demônios são adorados, e você sobe ali no meio daquela sujeira, no meio daquela loucura, e fala de Jesus, anuncia Jesus para aquele povo. Então Deus me chamou para essa missão. É uma missão árdua, uma missão desafiadora. Então hoje ainda sou mal compreendido pelos próprios irmãos, os irmãos que me veem com esse estereótipo de cabelo dread, tocando uma música totalmente diferente deles. Então tudo que é novo, né, estranha, tudo que é novo cria esse impacto. Jesus não veio direto. Jesus trouxe o mensageiro dele para endireitar o caminho, que foi João Batista, para não ter aquele choque térmico, a luz com as trevas. Então ele intermediou através de João para que as pessoas pudessem entender a mensagem de Jesus. Jesus foi um choque, e até hoje ele é um choque, porque ele é uma luz, e a luz, quando bate nas trevas, as trevas têm que se dissipar. Porque o que é as trevas? É a ausência da luz. E onde tem a luz, a presença de Deus se faz presente. Então hoje a minha missão é fazer da música reggae, do gênero reggae, as pessoas ouvirem uma música de qualidade, uma música boa, sincera, honesta, mas que traga nas entrelinhas a mensagem do Evangelho. Quantas e quantos testemunhos já ouvi de pessoas que levou um CD da gente para casa, e lá Deus opera. A Bíblia não fala que um planta e outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus. Você não vê crescer, você não vê um feijão crescer.
você vai ver o feijão se desenvolvendo. A mesma coisa é a conversão. Quantos testemunhos eu recebo lá no meu Instagram, no direct, de pessoas que ouviu no carro e ali Deus visitou, quebrantou, converteu, hoje é pastor, hoje é presbítero. É assim que Deus faz. Então, você acredita que Deus usa ritmos, pessoas e histórias inusitadas para cumprir seu propósito? O senhor se considera um improvável? Totalmente, eu sou um improvável, porque eu fumei quase toda a maconha da Bahia, quase eu coloco em extinção. Mas em abril de 94 eu tive um encontro com Jesus. E Jesus, ele entrou na minha vida e começou a transformar o interior, o ambiente do meu caráter. Porque isso é que é o fundamental, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Sereis é algo futuro, é algo que você vai ter que enfrentar. É que nem um casamento. Deixará o homem, o pai, sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois na sua carne. Então, Jesus, ele sempre aponta o verbo para o futuro. Eu e minha casa serviremos. Crê no Senhor e será salvo a tua casa. Então, isso é algo que você vai ter que colocar em prática. Você vai ter que viver. Jesus falou: sou o caminho, a verdade e a vida. Por que nessa ordem, Nazaré? Porque não falou: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Não, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O caminho é uma vida de relacionamento, é a estrada, é a caminhada que você vai ter com Deus. E nessa caminhada, você vai conhecer a verdade, que é Ele. E essa verdade vai te trazer vida e vida em abundância. O senhor falou que tem uma referência muito forte, né, do gênero reggae através do Bob Marley. Mas a construção da sua composição, né, a letra, no que mais te inspira? Então, quando eu comecei a conhecer o reggae, que eu conheci o reggae do Bob Marley, eu percebi que a música dele era uma música fantástica. A música de Bob Marley é algo indescritível. A música do cara, ela tem uma ressonância até hoje nas pessoas. Você faz, ó. I wanna love you when treat you right. I wanna love you every day and every night. Já provou the bread. E Deus proverá o pão, o alimento. É uma música, cara, contextualizada com essa mensagem espiritual. Quando você vê músicas do Bob Marley falando de justiça, do lado social, do lado romântico, era a fonte que ele transbordava. Mas quando eu conheci o Evangelho tornou-se a minha fonte, onde as mensagens que são infinitas, porque o Evangelho ele é raso para as crianças e ele é profundo para os adultos. E com certeza os adultos nunca vão se afogar como as crianças não vão se afogar na beira dele. Ele faz com que as pessoas naveguem, né, aquela passagem de Ezequiel, né? Águas que dão nos artelhos, água que dão nos joelhos, água que dão nos lombos e água que encobre. Quando você é encoberto por essas águas te conduzem. As correntezas da água de Deus vai conduzir sua vida, porque você não tem mais controle da sua caminhada. É Ele que te governa, é Ele que te comanda, é Ele que te direciona, é Ele que vai fazendo o propósito que Ele desenhou para você se cumprir em você e através de você. E assim eu fui um improvável nessa missão, porque as pessoas me viam como um fumador de maconha, como um regueiro de Bob Marley, mas Deus, ele transforma as coisas loucas, como ele me transformou, né, de dentro para fora e tem me transformado, porque essa transformação ela nunca acaba. Como diz Paulo, né, combati o bom combate, guardei a fé e cumpri a carreira. É um estágio que você vai finalizar quando você for recolhido. E quando você viver aqui, você vai cumprir a tua missão, ir nos lugares mais improváveis, falar de Jesus para as pessoas mais improváveis e ver o amor de Deus alcançar os inalcançáveis. Porque você ficar dentro de um lugar fechado, esperando que as vidas venham, elas vão vir.
Porque onde tem a presença de Deus, as pessoas são atraídas. Mas quando você vai em alto mar, num lugar difícil, num acesso difícil, num lugar sombrio, e a luz de Deus brilhar através do teu coração, Deus vai transformar vidas. Teve alguma uma composição sua, após a sua conversão, né, ao cristianismo, que foi escrita em momentos muito difíceis? Essa música Somos Libertos, por exemplo, caminha em direção, caminho à salvação, dessa luz que é Jesus. Oh não, e ele vem para nos dizer como se faz para viver, como se faz para sentir e amar e unir os irmãos. Oh Lord, só Jesus é a salvação. Caminho à redenção dessa luz que é Jesus, nosso amor. Veja quanta gente não percebe que o trabalho desses homens está longe do amor de Deus, meu Deus. E eu me sinto tão contente em cantar eternamente pro meu Deus que fez a terra e o céu, pelo sangue pelo sangue de Jesus, pelo sangue de Jesus nós somos libertos. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Essa canção, Nazaré, foi uma canção que Deus me deu quando eu estava nesse momento da transição. E o momento da transição, do casulo, é o momento mais doloroso, porque você vai ter que bater um choque de realidade. Muito As difícil. pessoas, meus amigos, se afastaram, que visitavam minha casa para fumar um beck. Ah, você não fuma mais, você virou careta. E aí, ó. Mas a Bíblia diz, mesmo que seus amigos te abandonarem, eu não te abandonarei. Amém, amém. Como é que o senhor equilibra a fé e a sua carreira musical, pastor Nego Vieira? O Nazaré é uma tarefa muito difícil, é uma linha tênue. Eu passei por um processo que eu me submeti. Quando você se submete, Deus ele te quebra, ele te moe. E a moedura é necessária. Tem gente que não se deixa ser quebrado. Não sai nunca vai na casa do oleiro. A casa do oleiro vai amassar o vaso, né, para virar uma nova massa. Novo, né? Não vira um vaso novo. Então, mais de 30 anos eu fiquei afastado dos palcos da vida. Eu sou pastor, né? Mas eu pastoreei uma igreja lá em São Luís durante 10 anos. Fundei uma igreja, foi uma tarefa muito desafiadora para mim, trabalhar com pessoas. Eu acho que dos 5 ministérios de Jesus, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, o pastor é o mais doloroso. Por quê? O pastor precisa cuidar e alimentar. Jesus falou para Pedro, Pedro, você me ama? Cuide e alimenta as minhas ovelhas. As ovelhas não são nossas, é dele. Então vai cuidar. Que nem você não tem filho, né, suas ovelhas, o que é que você cuida? Dando roupa, botando escola, isso é cuidado. E alimentar o quê? O alimento, para não morrer de fome, o alimento na mesa. A mesma coisa são as ovelhas. O alimento é a palavra que você vai extrair para trazer o alimento fresquinho, não é um pão requentado. Eu passei 10 anos pregando, 10 anos formando sermões vindo de Deus. Eu tinha que ficar isolado dia de domingo, Davi. Eu ficava num quarto trancado, às vezes em jejum, às vezes não, com 4, 5 Bíblias na mão, cruzando o texto, para trazer um alimento fresco para as pessoas domingo. Porque você pregar para uma mesma plateia, a pessoa vai dizer, se você pregar a mesma coisa, vamos dizer, você já pregou sobre isso.
De novo? Não, muda o texto, tá? Então você tem que esse desafio. E quanto mais você traz esses recursos de alimento para as pessoas, você se enriquece, você se fortalece. Então, passei 10 anos como pastor ativo. Depois, Deus me trouxe para aqui, foi embaixo de uma palavra profética que Deus me deu em 2004, lá no Peru. Deus falou assim: vou te levar para um lugar distante da sua família, da sua parentela, que nem Abraão fez, né? Já ouvimos isso, né? Né? Já ouvimos isso Hora antes. que eu já estava vivendo isso, eu saí daqui de Salvador em 2002, fiquei lá até 2003 em Santos, foram 10 anos. Quando foi em 2003, ele me levou para São Luís, e lá eu encontrei um povo com a cultura diferente, o maranhense é totalmente diferente do baiano. É um povo que tem uma miscigenação com o índio, que é um povo forte, um povo trabalhador, um povo que tem uma cultura rica, maravilhosa, mas é um povo calado, um povo silencioso. Você tem que ganhar o coração dele, não é fácil. Então foi um desafio muito grande para mim ter que apacentar um povo que eu não conhecia, mas é um povo de Deus. É um povo que Deus queria alguém para cuidar deles. E esse alguém é quem? Uma pessoa que com estereótipo de reggae, que toca reggae e que no Maranhão a cultura lá é reggae, é forte. Então Deus ele tem todo esse cuidado, ele tem Ele toda traz essa sintonia, essa né? sintonia. Então, lá em 2004, quando ele me falou que iria me levar para um lugar diferente, depois que eu me entendi a profecia, você me trouxe aqui para São Luís para me constituir como um pastor. E eu fiquei fora dos palcos da vida, mas só que a música não parava na minha vida. Era compondo, era Mas o senhor vê esse arranjando. momento dessa separação, desse período que o senhor ficou com o pastor, como também um período de tratamento Com espiritual? certeza, um tratamento e um preparo para que hoje eu tivesse a maturidade de estar aqui com você conversando de uma forma descontraída, não nervosa, não preocupado, não fluindo, tranquilo, conversando das coisas, para que hoje, para Irecê, tinha mais de quase 20, sei lá, 30 mil pessoas, e você está lá como se estivesse aqui, porque Deus já tratou a sua emoção. Você não faz por emoção, você faz por espírito. Então, quando o espírito domina a Muito emoção, bom, meu irmão, você vai longe, muito bom. né? Você vai longe. Então, eu acho que foi um propósito. Inclusive, ele me falou na profecia em 2004 que ele iria me levar para um lugar distante, iria me constituir como pastor. Isso foi um flash de fotografia assim, um tchan. E depois eu vou te trazer de volta para Salvador. Brincadeira isso, cara. Em 2023, o apóstolo Rino ainda estava vivo, e eu falei para o apóstolo Rino: AP, Deus falou que eu vou voltar aqui para Salvador. Aí ele, Salvador é sua terra natal? eu sou de Cachoeira, né? Aí ele perguntou: você tem certeza que você quer sair de São Luís? Eu falei: eu não sou eu que quero. Foi uma profecia que Deus. Ele falou: então, glória a Deus, vamos viver essa palavra profética. Eu vim em 2003, setembro de E quando o 2023. senhor se converteu, o senhor estava em Salvador, Eu me converti em, eu me converti em Cachoeira, aqui na em Bahia. 2094, lá em Cachoeira, na minha casa, Ah, fumando um baseado, e o Espírito Santo me visitou, e a partir daquele dia eu não fumei mais. Tentei fumar umas outras vezes, mas já não era a mesma coisa, porque o Espírito Santo estava presente. Entristecia ele, digo, se fez um vaso novo. me fez um vaso novo. Isso aqui não faz parte mais de mim. Você pode botar maconha da Índia, maconha do Marrocos, a mais qualificada, que as pessoas ficam, essa maconha. Para De mim fato, uma é nova criatura. também uma palha. Quero fumar agora a fumaça do Espírito Santo. Aí o senhor te tira daqui, te leva Me leva para para São Paulo, São Paulo. passou por Santos, passei 10 anos lá. Meus ciclos são 10 anos que Deus trabalha comigo. 10 anos eu passei em Santos, de 2003 a 2013. Fui para São Luís, fiquei de 2013 a 2023. Olha que loucura, viu? E qual foi o seu momento mais marcante? Seu momento assim, face a face com Deus, que trouxe uma grande, real mudança em sua vida? Foi exatamente quando eu estava chegando para Salvador, que eu estava em Cachoeira, em 96 mais ou menos, eu vindo para Salvador. Eu deixei de congregar, passei a congregar, visitar a igreja, ia na Renascer, ia lá no Caminho das Árvores, na igreja do Bispo Átila Brandão, ia na primeira igreja do apóstolo Milton Ebenezer.
Mas não tinha uma congregação, não fazia parte de uma congregação. Mas uma noite de vigília, ali no Vale dos Lagos, tinha um cidadão chamado Adilson, que ele fazia umas vigílias, e ele era muito usado por Deus nessa época. E o meu sobrinho me chamou para ir nessa vigília. Eu estava em casa, eu fui. Para quê? Tá eu lá, a casa assim, ó, de gente, eu do lado de fora, assistindo de pé assim o que estava rolando, aquele mover, profecia, a revelação. Daqui a pouco a esposa do Adilson, a Mara, teve uma oportunidade, que é aquela coisa das oportunidades, né? Hum. Aí ela começou a rodar assim, ele falou assim, Deus, me mostra um Jonas aqui nessa noite. Rapaz, a mulher saiu de lá do negócio onde ela estava, catou, saiu de dentro das pessoas, foi lá e pegou minha mão e me trouxe para dentro da roda. Você é um Jonas, Deus tem um propósito com você. Aí Está fugindo. começou a profetizar na minha vida, e ali eu caí no chão, no espírito, e ele começou a profetizar. Olha, vou dizer uma coisa. A vigília foi até umas 7 horas da manhã. Minha esposa, nessa época, tocava com Cine Calmon, no Morrão Fumegante. Estava fazendo back. Quando ela chegou em casa, umas 7h30 para 8 horas, cansada de viagem, eu estava lá com os olhos assim acesos, vindo da vigília. Ela falou, o que é que você tem? Você está diferente. De minha filha, tive a maior experiência da minha vida. Aí quando narrei para ela. Você acredita que eu sem dormir, fui jogar futebol, cara? Jogar bola. Com energia, cara, com algo. E dali eu comecei a frequentar a igreja, chamava Tabernáculo do Espírito Santo. Comecei a frequentar e alguns dias depois eu fui batizado em línguas estranhas, variedade de língua. Terminou a escola bíblica dominical, eu com a guitarra na mão, o Espírito Santo me pegou, eu nem sei que porque segurou minha guitarra, que eu não ouvi mais nada, e ali explodiu, né? Você teve esse encontro maravilhoso. E minha vida ali passou por um processo de moinha muito, muito apertado, né? Passei necessidade, lá em Santos eu não tinha nem o que comer, às vezes, dentro de casa. Trabalhei com produtores difíceis dessa relação financeira, mas Deus não deixava faltar. Hoje, graças a Deus, a gente come o que a gente quer, porque Deus é muito bom. E você já recebeu algum testemunho muito forte, Hum, onde Deus te usou de forma tremenda? Muito, cara. Em Nazaré são tantos testemunhos. Vou te contar um pra você ter ideia, né? Aí eu estava em São Luís, só estava eu e minha esposa e uma das minhas filhas. Eu com minha esposa, nós temos 5 filhos, um homem e 4 mulheres. Mas nessa época só tinha uma menina com a gente, a caçula. Aí nós fomos para a igreja. Quando a gente está saindo para a igreja, umas 4h30 da tarde, uma já estava casada, estava morando no Guarujá, ela ligou para a gente e falou assim: eu estou grávida. Aí foi um motivo de alegria para a gente, né, vovô, né? Aí quando a gente estava indo para a igreja, Deus falou para mim: seu neto é um homem e vai se chamar João Pedro. Olha que coisa, velho. Aí eu cheguei para Disse minha o esposa e sexo, para minha disse o filha: nome. olha, o filho de Esté vai ser homem e vai se chamar João Pedro. Fomos para a igreja, voltamos. Quando chegamos em casa depois do culto, essa filha minha falou para Esté: ó, Esté, meu pai disse que Deus falou com ele que seu filho é um homem e vai se chamar João Pedro. Ela, sério? Foi o nome que meu esposo, Rafael, separou para ser. É mole, cara. É um nome composto. João Pedro. E acertou, né? Pô, João Pedro é homem. Nasceu João Pedro e hoje tem o João Pedro, meu neto. E vamos agora projetar o futuro. Como é que está aí os planos, projetos do pastor Nengo Vieira? Tem algo novo? Tem algum álbum novo? Algum feat? Alguma turnê? O que é que o senhor tem preparado aí? Então, Nazaré, com esse retorno para aqui para Salvador, a minha vida, né, artística, né, ela voltou a intensificar, ela voltou nativa e voltou com tudo. E eu passei a fazer eventos, né, participar de eventos em tudo quanto é lugar, Itabuna, Irecê, Catu, Cachoeira, tudo quanto é lugar no interior da Bahia. E aí, a minha atividade como pastor, hoje eu sou um pastor auxiliar. Eu auxilio o meu pastor
pastor Luiz e pastora Dani, aqui no Bola de Neve de Salvador. Eu sou um co-pastor, eu prego, sou líder do louvor, toco no louvor também, minha esposa ministra no louvor. Mas hoje Deus nos deu essa liberdade de ir e voltar. Por exemplo, no sábado, eu estava tocando para quase 30 mil pessoas em Irecê. No domingo, eu estava tocando baixo lá no louvor da igreja. Eu sou servo. Eu sou um artista, mas eu sou um servo. Eu sou um artista servo. Então, eu quero servir. E o tempo que me resta ainda, eu quero ser útil para o Evangelho. Servir para o Evangelho naquilo que eu posso ajudar na obra de Deus, como ceifeiro. Como é que o pastor Nego Vieira vê sobre essa questão de critérios na música evangélica? Então, Nazaré, é um assunto muito delicado, né? É um assunto que você precisa ter um entendimento para não ir como massa de manobra. Você sabe que os ritmos, né, dos, dos orixás, cada um tem um ritmo, cada um tem uma célula rítmica. E quando você faz algo direcionado a Deus, seja qual for, eu acredito nisso. Porque Deus ele não veio destruir a cultura. Deus veio transformar a cultura. Entendeu? A pessoa está jogando capoeira. Os cânticos da capoeira já é um cântico que adora a Jesus. Transformou a capoeira. Para mim, está ali, está ótimo. Então, o critério tem que existir? Claro que tem que existir. Você não pode ficar muito cri-cri para não entrar nesse mundo religioso. Porque todas as coisas foram criadas por quem? Por Deus. Por Deus. Não é, algumas coisas foram criadas por Deus, não. Todas as coisas foram criadas por Deus. Até Satanás foi criado por Deus. Deus criou. Satanás se rebelou. Está lá em Ezequiel 28. Satanás se rebelou. O orgulho entrou no coração dele, se encheu de orgulho e queria ser Deus, como Deus. As obras das tuas mãos, as obras dos pífanos. Satanás era um regente do trono de Deus. A música pertence a Deus. A música é de Deus. Olha que coisa, a música é ritmo, harmonia e melodia. A música tem 7 notas. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si. Você vai lá em Isaías 11, versículo 2. Quantos espíritos Deus tem? 7. O menorá, que é o candelabro, 7 lâmpadas. A lâmpada do meio é o Espírito do Senhor. Aí tem o Espírito da sabedoria, o Espírito da fortaleza, o Espírito do conhecimento, o Espírito da inteligência, o Espírito de temor do Senhor. E forma esses 7 Espíritos. É perfeito. Então, quando a música, você faz uma melodia, a melodia é o Espírito Santo. Mas a melodia tem uma harmonia. A harmonia é Jesus. E toda melodia e toda harmonia tem um ritmo. O ritmo é o Pai. Você tem um ritmo que Deus te deu, Nazaré. Um ritmo de pensar, um ritmo de andar, um ritmo de dormir, um ritmo de beber água, um ritmo de comer. Senta na mesa, 3 pessoas, uma vai terminar primeiro que a outra. O ritmo dela é único. A chuva tem um ritmo, o sol tem um ritmo, a lua tem um ritmo, o vento tem um ritmo, o seu andar tem um ritmo. Então, essa é a impressão do Pai, o ritmo. O Pai de todas as coisas. Então, Deus é o Pai dos ritmos. Se eu pego um ritmo, seja ele qual for, entronizo Deus, meu irmão, para mim já é um louvor. É uma adoração. Aí, Davi é músico, vai entender isso. Quem é que é, é, representa o ritmo numa banda? A bateria. E a bateria tem ritmo, harmonia e melodia. Os 3 estão ali juntos. É a bateria. Se a bateria adianta o andamento, a banda toda vai adiantar o andamento. Se o baterista retarda o andamento, a banda toda vai retardar o andamento. Então, vem o segundo elemento, que é a harmonia. Quem é o instrumento de harmonia da banda? O contrabaixo. O contrabaixo representa Jesus. Quem é que harmoniza a humanidade em Deus? É Jesus. A ponte, né? O intermediário. E quem canta hoje a melodia? O Espírito Santo. Quando você vai assistir uma banda tocar, um cantor tocar, você vai prestar atenção no baterista, no guitarrista, no baixista ou no cantor? Geralmente o cantor. No cantor.
Porque o cantor está trazendo a mensagem, está trazendo a melodia. Então se você faz, ó, isso é melodia. Harmonia. O ritmo tá aqui, ó. Coração, mente e a boca. Aos três aqui. Perfeito. Sacou? A sincronia, né? A sincronia é perfeita. O ritmo tá aqui, a pancada do coração. É o seu ritmo, ó. Ó. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar ao grande Deus. Ó. Bam, 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 bam. Bom, 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 bom. Melodia, harmonia e ritmo. A melodia. A vida. O ritmo, a harmonia. Lá fora, não. Você vê que quem toca fica olhando os acordes, porque é aqui, ó. Mas quem não fica olhando a mão direita. A mão direita é o coração, tá aqui, ó. Já flui naturalmente, mas aqui você tem que ligar aqui, ó, nos trastes, para você não dar o acorde diferente, a nota diferente, porque está aqui ligado à mente. Jesus, querido, veio para transformar a nossa mente. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente em Cristo, para que possa experimentar qual seja a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Tivemos um papo mais que sincero, proveitoso, com o nosso pastor Nengo Vieira, e desejamos que ele continue a trilhar esse caminho e levando o evangelho com o reggae gospel a todos. A gente se vê no próximo episódio. Paz, fé, resiliência e perseverança jamais podem faltar em nossa caminhada.